Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas pitadas da Reforma e hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Afinal, por que os pastores luteranos e também a grande parte dos pastores evangélicos se casam? É sobre o matrimônio dos sacerdotes que nós vamos falar hoje no artigo de número 23 da Confissão de Augsburgo. Nós precisamos entender que quando a Confissão de Augsburgo ela foi redigida, uma resposta luterana contra as objeções da fé católica, que era predominante em toda a Europa, em todo o mundo praticamente, o matrimônio dos sacerdotes era completamente proibido. O celibato era necessário para que uma pessoa fosse sacerdote ou padre. Quando aconteceu a Reforma Protestante, Lutero levou o entendimento aos clérigos, aos ministros, que eles poderiam se casar. E isso gerou uma grande confusão. E a Confissão de Augsburgo ela vem para explicar o motivo dessa decisão dos reformadores, de Lutero e de todos os outros reformadores luteranos, que abdicaram do celibato e adicionaram a opção, ou seja, a possibilidade, não era compulsório. O sacerdote não precisava se casar se ele não quisesse, mas ele tinha a opção do matrimônio se assim ele escolhesse. Então nós temos pelo menos 4 motivos na Confissão de Augsburgo que nos fazem entender qual o motivo dos luteranos e de todos os evangélicos aceitarem o matrimônio dos sacerdotes. Então vamos lá, se você tem a Confissão de Augsburgo, abra aí no artigo 23 do matrimônio dos sacerdotes. O primeiro motivo a qual levou os luteranos a aceitarem o matrimônio dos seus ministros e sacerdotes foi a incontinência dos sacerdotes em se manter puros, se manter castos, eles viviam em lascívia, eles viviam desregradamente. Embora o celibato fosse uma proibição de que os sacerdotes, os ministros da Igreja Católica tivessem uma esposa, grande parte da história mostrou que muitos deles não se mantiveram puros nem castos. E assim vai dizer a Confissão de Augsburgo, do parágrafo 1 ao 6. Houve no mundo, entre todos, quer de alto, quer de baixo estado, magna e poderosa queixa a respeito da grande incontinência e procedimento e vida dissoluto dos sacerdotes que não foram capazes de se manterem continentes e, na verdade, alcançara-se o auge com tais vícios terríveis, ou seja, os sacerdotes, tendo que sustentar o celibato, não conseguiram, grande parte deles não conseguiu se manter puros e castos, mas se entregaram a diversos tipos de vícios e depravação sexual. Para evitar tanto escândalo feio e grande, adultério e outra impudícia, alguns sacerdotes entre nós entraram no estado matrimonial, ou seja, para que se evitasse escândalos, para que se evitasse abusos, os sacerdotes luteranos, os pastores luteranos, alguns deles optaram pelo matrimônio. Então esse é o primeiro motivo. A incontinência e o mau exemplo de muitos sacerdotes católicos da igreja da época fez com que se pensasse qual o motivo de não se aderir ao matrimônio para os ministros da igreja. E continua na confissão. O apóstolo Paulo diz: por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E também é melhor casar do que viver abrasado. E Cristo, ao dizer em Mateus 19, nem todos captam essa palavra, indica ele que bem sabia qual a situação do homem, que poucas pessoas têm o dom da castidade, pois Deus criou o ser humano como homem e mulher, Gênesis 1. Ou seja, nem todas as pessoas têm o dom da castidade. Então forçar isso, induzir as pessoas a serem celibatárias como ministros, gerou muito mais prejuízos do que coisas boas para a cristandade. Vamos avançando. O segundo motivo pelo qual o celibato foi abolido e o matrimônio foi incluído na fé protestante luterana foi o testemunho da história. No parágrafo 10 da Confissão de Augsburgo vai dizer o seguinte: também se pode provar com a história e os escritos dos pais
que na igreja cristã antiga houve o costume de os sacerdotes e diáconos casarem. Diz Paulo em vista disso, em 1 Timóteo 3, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher, ou seja, as próprias escrituras dão o apoio e o embasamento necessário para que os ministros pudessem se casar se assim decidissem. E continuando, faz apenas 400 anos que na Alemanha os sacerdotes foram compelidos à força a deixarem o matrimônio e fazer o voto de castidade. Apenas no século XII foi imposto o celibato obrigatório, então qualquer um que quisesse ser ministro da igreja deveria ser celibatário, isso no século XII, 400 anos antes do ano da reforma. Então foi uma obrigação compulsória que todos na igreja se opuseram, mas não tiveram poder para combater esse dogma por conta do poder papal da época. Também vamos adiantar aqui o terceiro motivo para a abolição do celibato. Foi o próprio testemunho dos adversários, ou seja, os próprios católicos, muitos papas e até bispos, eles mesmos eram, de certa forma, contra o celibato. Olha só, aqui no parágrafo 13, diz assim, que até um dos papas, Pio II, conforme mostra sua biografia, muitas vezes disse e permitiu que lhe fossem atribuídas estas palavras, isso foram palavras do Papa Pio II, que pode haver algumas razões por que seja o matrimônio proibido aos clérigos, mas que havia razões muito mais elevadas, muito maiores e muito mais importantes porque, novamente, se lhes devia deixar livre o matrimônio, ou seja, nós vemos aqui no próprio testemunho de um dos papas, o Papa Pio II, ele disse que o matrimônio deveria ser livre e não retirado da vida dos sacerdotes. Ou seja, o terceiro argumento dos reformadores foi o próprio testemunho dos adversários, e este é apenas um dos testemunhos, temos muitos outros, que os próprios padres e papas, eles tinham suas certas dúvidas se isso realmente seria frutífero para a igreja. E nós podemos ver também que o quarto grande motivo que fez com que os reformadores tomassem essa decisão, abolisse o celibato e introduzisse o matrimônio aos sacerdotes, foi o seu fundamento na palavra de Deus. Isso nós vamos poder ver no artigo 18, que diz assim: estando, pois, fundamentado na palavra e no mandamento de Deus, isso de os sacerdotes e clérigos poderem casar, e provando a história, além disso, que os sacerdotes casavam e, havendo o voto de castidade, produziram um número tão elevado de feitos incristãos e escândalos, tanto adultério tão horrível, inaudita imoralidade e vícios hediondos, que até alguns homens honestos, entre os cônegos, cortesões de Roma, muitas vezes reconheceram o fato e lastimosamente alegaram que tais vícios no clero, por horrendos e desmedidos, haviam de suscitar a ira de Deus. É deplorável que o matrimônio cristão não só tenha sido proibido, mas que em alguns lugares se haja tido o atrevimento de castigá-lo sem demora, como se fosse grande maldade, não obstante haver Deus ordenado na Sagrada Escritura que se tenha em toda a honra o estado matrimonial. Então esse é o quarto motivo que embasou essa decisão do matrimônio dos sacerdotes. O próprio testemunho da palavra de Deus, reconhecido pelos adversários, testifica que o casamento foi uma coisa santa, foi uma coisa ordenada, assim como o ministério sacerdotal. Porém, em nenhum momento Deus ele proibiu o matrimônio dos sacerdotes, coisa que a Igreja Católica da época fez. E isso fez com que muitos prejuízos, muitos abusos, muitas depravações e muitos maus testemunhos fossem dados pelos ministros da igreja da época. Por isso nós que somos evangélicos, luteranos e geralmente a grande maioria dos protestantes aceitam o casamento dos seus ministros para assim evitar maus testemunhos e assim dar a oportunidade para que os ministros possam viver uma vida pura e casta e não tenham desculpa para se abrasar e se entregar a todo tipo de lascívia e pecado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa estar conosco na nossa próxima Pitada da Reforma. Deus te abençoe e até mais.